O Instituto de Educação e Saúde de Taquara está apresentando Estudos do Livro de Apocalipse, que está sendo apresentado por Diego Silva. Essas aulas foram ministradas aos alunos do IEST em 2009. Ok, vamos abrir Apocalipse capítulo 4. Capítulo 4 e 5 de Apocalipse são raramente estudados. Apocalipse 1 a 3, nós temos a profecia das 7 igrejas. Apocalipse 4 a 7, a profecia dos 7 selos. João, ele recebeu essa profecia das 7 igrejas de forma verbal, mas os 7 selos foi uma visão, ele viu. Olha o que diz no capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas. Alguns confundem essa expressão, depois destas coisas, e acreditam que estamos seguindo uma ordem cronológica. E depois de Laodiceia, vem os eventos que vão ser relacionados aqui no capítulo 4. Não é isso. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Quando João fala depois destas coisas, ele está se referindo ao seguinte. Vamos voltar um pouco. Capítulo 1, versículo 10. João disse assim: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, na realidade, nós podemos dizer que essa visão das 7 igrejas começa em Apocalipse 1:10 e vai até 3:22. Nós não sabemos se Apocalipse 4:1, depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Não sabemos se aqui já estamos em outro dia, ou se tudo aconteceu no sábado. Porque a primeira visão, ou a primeira profecia do livro de Apocalipse, as 7 igrejas, ele recebeu essa informação em que dia? O dia do Senhor, Apocalipse 1:10. E você lê de Apocalipse 1, verso 10 para frente, nós temos aí a profecia que relata os 7 períodos históricos da igreja e a condição da igreja de João até o fechamento da porta da graça, o que nós temos estudado até agora. Como é que João recebeu essa profecia? Olha só, capítulo 1, verso 17, depois dele ter visto Jesus, ele fala assim: E eu caindo o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E daí para frente, Jesus então está falando a João. E o que ele fala a João? Tudo que nós estudamos até agora. A condição de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto. O que ele se refere aqui quando ele fala as coisas que tem visto? Que ele viu a visão de Jesus, como ele estava, etc. E as coisas que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas. Aí ele vai e continua falando. Quem está falando? Jesus. E ele está falando com quem? João.
Então, no capítulo 2, verso 1, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, quem está falando? Jesus. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. No capítulo 2, verso 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem está falando? A quem? Capítulo 2, verso 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Quem está falando? Jesus. Capítulo 3, verso 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem está falando? Jesus. É fácil de se perder no conteúdo das 7 igrejas e você esquecer como está acontecendo tudo. João estava onde? Na ilha de Patmos. E ele estava em qual dia? No sábado, ouvindo quem falar? Jesus. E o que Jesus falou com João até agora? Escreve à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, à igreja de Pérgamo, à igreja de Tiatira, à igreja de Sardes, à igreja de Filadélfia, à igreja de Laodiceia. E tudo isso era o quê? Uma representação dos 7 períodos históricos da igreja. Aí no capítulo 4, verso 1, depois destas coisas, olhei. Então, depois destas coisas, não quer dizer que depois de Laodiceia, no decorrer da história, o que ele vai ver agora vai suceder. Não é isso. Depois de ter ouvido tudo isso, depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. No Apocalipse é assim que nós dividimos. João diz, depois destas coisas vi, depois destas coisas ouvi. Então nós estamos em transição de uma visão para outra, uma profecia para outra, ok? Capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como trombeta, ouvira falar comigo, disse, que voz é essa? A primeira voz que, como trombeta, ouvira falar comigo. Onde está essa voz aqui em Apocalipse? Capítulo 1, verso 10. E fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, aquela voz que falou com ele, tudo que nós já estudamos, ouvira ele falar consigo e disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, quem está falando? Jesus. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Vamos parar por aí. Primeiro vamos interpretar porta. Eis que estava aberta uma porta no céu. É importante notar que não é uma porta aberta para o céu, mas uma porta aberta no céu. Essa porta, se nós estudarmos o todo de Apocalipse 4, nós vamos descobrir que é a porta do lugar santo do santuário celestial. Essa é a interpretação de porta. Jesus está falando. E João disse aqui no verso 2, e logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Esse um assentado sobre o trono, Deus o Pai. Verso 3. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Aqui nós temos elementos que simbolizam grandeza e majestade. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, jaspe e sardônica. E o arco celeste está relacionado com a aliança de Deus com o seu povo. Podemos ver isso no livro de Gênesis, primeira vez que arco aparece na Bíblia.
Gênesis capítulo 9, verso 11. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Verso 12, Gênesis 9. E disse Deus, este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Então, arco é uma representação de aliança entre Deus e o homem. Então, aí no verso 3, João viu a visão do trono do Pai, que não está limitado a um compartimento do santuário, mas é um trono móvel. Muitos podem confundir que não há 2 compartimentos do santuário celestial, porque aqui o trono de Deus está aparentemente no lugar santo. Mas realmente o trono de Deus, como nós vimos em Daniel capítulo 7, tem rodas. Não é um trono que está em uma posição somente. Não é como pensamos de um monarca terrestre, um trono fixo, mas é um trono móvel. Verso 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. Então nós vemos aqui uma cena de tribunal. Nós temos um trono e ao redor desse trono 24 tronos. E João viu assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então existem muitas ideias no mundo cristão do que esses 24 anciãos representam. A visão de Urias Smith é a visão histórica da nossa igreja. Os 24 anciãos representam alguns dos que saíram dos sepulcros na ressurreição de Cristo e que foram contados com a ilustre multidão que ele levou do cativeiro. 24 anciãos é uma representação de alguns dos fiéis que ressuscitaram com Cristo. De Abel até os dias de Jesus. Talvez representante de todas as eras. Então vamos ver os motivos pelos quais os 24 anciãos representariam alguns dos fiéis que ressuscitaram com Cristo na sua ressurreição e subiram aos céus com ele quando ele subiu, fiéis desde Abel até Jesus. Capítulo 4, verso 4, nós acabamos de ler. Esses 24 anciãos estavam vestidos de vestes brancas. Esse vestido de vestes brancas não seria necessariamente uma prova que concretizaria ser humano, porque nós vemos seres celestiais vestidos de vestes brancas. Mas as vestes brancas é um símbolo do caráter de Cristo, de sua justiça. Em muitas passagens nós temos as vestes brancas sendo prometidas aos fiéis, no próprio contexto das 7 igrejas. No capítulo 5, falando desses 24 anciãos, verso 9, falando deles, diz assim: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, falando ao Cordeiro, e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Então esses 24 anciãos declaram a Cristo: digno és de abrir o livro. Por quê? Porque foste morto e nos compraste para Deus. E Cristo não comprou para Deus anjos ou nenhum ser celestial, a não ser ser humano, caído e redimido pelo seu sangue. De toda a tribo, língua
e povo e nação. Então, eles são redimidos. E o terceiro, de volta ao capítulo 4, e o versículo 4, a última parte, e tinham sobre suas cabeças coroa. E coroa é um sinal ou um símbolo de vitória. Mais uma vez, é uma expressão que poderia se aplicar a seres celestiais, mas o mais concreto mesmo, redimidos. Agora, vamos ver o que diz em Mateus 27. Mateus 27, 52 e 53. Diz assim: quando Jesus morreu, no verso 50 ele rendeu o Espírito, no verso 51 o véu do santuário que separava o lugar santo do Santíssimo rasgou de cima para baixo. 52, outra coisa aconteceu no mesmo momento. Aqui Mateus estava relatando coisas que aconteceram simultaneamente quando Jesus morreu. Ele rendeu o Espírito no santuário terrestre, quando o sacerdote já ia matar o cordeiro pascal. O véu do santuário se rasgou de cima para baixo e, verso 52, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Verso 53, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na santa cidade e apareceram a muitos. Esse aqui é outro texto que a língua pode permitir que nós tenhamos duas interpretações. Que eles ressuscitaram na hora que Jesus morreu ou ressuscitaram no domingo. Olha só, vou ler mais uma vez o verso 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele. Esse depois da ressurreição dele pode se aplicar a saindo dos sepulcros ou entraram na santa cidade. Vocês viram? Então, nós temos duas possíveis aplicações. Que esses ressuscitaram no dia que Jesus morreu. Ou esses ressuscitados ressuscitaram no dia que Jesus ressuscitou. Eu creio que foi no dia da ressurreição. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na santa cidade e apareceram a muitos. Então, o que aconteceu realmente quando Jesus morreu é que abriram os sepulcros. E depois, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E desejado, nós temos a confirmação disso. Então, nós sabemos de uma coisa. Quando Jesus ressuscitou, o que aconteceu? Muitos que dormiam no pó da terra ressuscitaram com ele. Em Efésios capítulo 4, nós vemos que quando ele subiu aos céus, ele não foi sozinho. Efésios capítulo 4, verso 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E em outra versão, a linguagem original, ela pode nos trazer a seguinte tradução, que quando ele subiu ao alto, ele levou consigo cativos. Ou seja, pessoas que estavam no pó da terra, cativos da morte. Levou com ele nas alturas. Então Mateus fala da ressurreição desse grupo, Paulo fala da ascensão desse grupo e João descreve o papel desse grupo no céu. Por que Jesus teria, ou Deus teria ressuscitado esse grupo? Por que será? De alguma forma, o quadro que é nos pintado em Apocalipse 4, de um tribunal, está relacionado com a vindicação do caráter de Deus. Por que existe um tribunal no céu? Deus está sendo acusado diante do universo. E ele tem testemunhas para reivindicar seu caráter. E esses 24 anciãos são apresentados como tendo um papel importante nesse processo de reivindicar o caráter de Deus. Aí nós vamos ver depois 4 seres viventes, em Apocalipse 4,
que também desenvolvem um papel importante nesse processo, mas Apocalipse precisa ser estudado à luz da compreensão de que existe um juízo. Não estou falando somente do juízo investigativo, estou falando de um juízo do caráter de Deus. Deus está sendo reivindicado, as acusações de Satanás estão sendo lançadas por terra. E aqui a visão do tribunal de Deus no céu revela a João o que acontece por detrás dos bastidores no desenvolvimento do grande conflito durante as eras. Então esse é um resumo do capítulo 4 de Apocalipse. João recebe uma visão do tribunal nas cortes celestiais, onde os seres não caídos do universo estão tendo a oportunidade de conhecer melhor as ações de Deus no desenvolvimento do conflito cósmico. O IEST está comprometido em fornecer mensagens relevantes como essas gratuitamente, a fim de cooperar com Deus no avanço de seu reino. Para ouvir mais sermões e palestras como essa, acesse nosso site www.iestrj.org.